Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade, né, aos conteúdos de cálculo 2 e aqui mais um vídeo para auxiliar vocês nas listas de vocês, de exercício, e vocês estarem resolvendo, né, as questões, tentando resolver as questões. Então, assim, é sempre a iniciativa do vídeo é tentar auxiliar vocês nas resoluções da lista. Então, aí eu resolvo a primeira questão para dar um apoio para vocês e o restante fica para vocês estarem treinando em casa. Mas eu espero que vocês se dediquem a todo o material que eu deixei. Assim como vocês esperam, né, que vocês estejam aí tentando responder a lista, tentando observar as outras questões da lista para responder. Vamos ver nessa lista de hoje o que é que nós temos para vocês com relação às nossas questões. Então, nós temos o seguinte: determinar os pontos de inflexão e reconhecer os intervalos onde as funções seguintes têm concavidade voltada para cima ou para baixo. Como nós estamos falando agora de gráfico da concavidade, né, das funções, nós vamos estar trabalhando com a segunda derivada. Então, a partir do teste da segunda derivada, que vai dizer como é o comportamento da concavidade. Se ela é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo. Então, o que é que nós precisamos primeiro saber? É que essa ideia de concavidade para cima ou para baixo está relacionada com a segunda derivada. Então, vocês vão observar as funções, vão calcular a segunda derivada, deriva uma vez, depois deriva a segunda vez, e a partir disso vocês vão observar em quais intervalos é maior ou menor do que zero. Esses pontos de flexão são possíveis pontos onde ocorre a mudança de sentido da concavidade. Então, se vocês observarem que uma função em determinado momento ela muda o sentido da sua concavidade, então esse ponto é chamado de ponto de flexão. Vamos ver esse primeiro exemplo, vou resolver com vocês e as outras questões ficam para vocês estarem aí, né? Treinando em casa. Então, nós vamos ver a primeira função, que é f de x igual a x menos 1 ao cubo. Deixa eu compartilhar agora com vocês o quadro branco, para a gente poder desenvolver no quadro branco a resposta dessa questão. Então, bora lá, Matos. Primeiro, a gente tem que ter em mente qual é a função. A função é x menos 1 ao cubo. Então, vocês estão observando a função, talvez vocês tenham dificuldade com relação ao gráfico. Quer fazer um estudo com relação à concavidade, né? Se ela é para cima, se é para baixo. E aí, uma das possibilidades é fazer a segunda derivada. Então, deriva uma vez, depois deriva a segunda vez. E a partir da análise dessa segunda derivada é que nós vamos observar se existe um ponto de flexão e em quais intervalos, né, essa concavidade ela vai ser voltada para cima ou vai ser voltada para baixo. Então, primeiro nós vamos calcular a segunda derivada. Fazendo a primeira derivada, a gente já viu, né, pelo conteúdo de derivadas, que essa derivada aqui, nós vamos trabalhar com a ideia derivada da função composta, né? E ela dizia o seguinte: nós vamos derivar ela geral, como sendo uma função qualquer, um expoente qualquer, né? Desce expoente, diminui o expoente menos 1. Então, nós vamos descer o expoente, que é 3, vezes x menos 1. O expoente passa a ser menos 1, então vai ser o quadrado, vezes a derivada da função que está aí dentro. Então, se nós observarmos, essa função é uma derivada de x é sempre 1. Então, nesse caso, a derivada primeira dessa função é 3 vezes x menos 1 elevado ao quadrado. Se vocês quiserem desenvolver o quadrado, depois multiplicar, para no final calcular a segunda derivada, aí também fica a critério de vocês. Mas a gente pode resolver, como a gente já viu, pela ideia de função composta, talvez seja mais rápido. Então, nós temos aqui que a segunda derivada com relação a x vai ser igual a, derivando a função geral. Como a gente viu, o 2 deve se multiplicando e o expoente fica menos 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 3 vezes x menos 1 elevado ao expoente atual menos 1. Então, aqui eu tenho 2. 2 menos 1 vai ser 1. Vezes a derivada que está aqui dentro, que também é 1.
Essa segunda derivada vai ser igual a 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1 dá 6 também. Então, nós vamos ter aqui, ó, 6 vezes x menos 1. Essa é a segunda derivada. Para a gente calcular a ideia da concavidade, se essa concavidade vai ser voltada para cima ou para baixo, depende dessa função ser maior do que ou menor do que zero. Então, nós vamos fazer agora uma análise dessa função para a gente saber quando é que ela vai ter esse comportamento, maior do que zero, menor do que zero. Eu já vou fazer a multiplicação direta. 6 vezes x dá 6x, 6 vezes 1 dá 6. Então, primeiro vamos considerar que ela tem a concavidade para cima, que ela seja maior do que zero. Então, nós vamos ter 6x maior do que 6. X tem que ser maior do que 6 sobre 6. E aí a gente já viu que x tem que ser maior do que 1. Isso considerando que esse 6 vezes x menos 1, que é a segunda derivada, tem que ser maior do que zero. Aí, pessoal, o que é que nós temos? Se eu estou considerando que esse intervalo vai ser valores maiores do que zero, e eu já encontrei que são valores de x maior do que 1, eu já posso dizer para vocês que 1, como tem que ser maior do que x, 1 e mais infinito, a concavidade é para cima. Por que para cima? Porque nesse período aqui, ó, em que nós temos 1 e mais infinito, a nossa segunda derivada ela vai ser maior do que zero. Então, nesse momento, f de x vai ser maior do que zero. O que é que se implica nesse intervalo, nesse período? Que a concavidade da função é para cima. A outra possibilidade é considerar agora que a nossa função ela seja menor do que zero. Então, nós vamos ter basicamente o mesmo resultado, só que agora nós vamos considerar valores menores do que zero. Então, nós vamos ter aqui agora 6x menos 6 menor do que zero. Dividindo todo mundo por 6, né? Nós vamos chegar que x tem que ser menor do que 1. Então, nós vamos ver que x aí tem que ser menor do que 1 para que f de x seja menor do que 0. E aí nós vamos agora formalizar esse resultado, considerando agora o nosso intervalo. Como nós estamos com valores de x menores do que 1, nós vamos ter aqui o menos infinito até 1. Nesse intervalo, como nós temos aqui uma função, nossa segunda derivada, menor do que zero, então, nesse momento, o nosso gráfico ele muda o comportamento e a concavidade que estava para cima, agora ela fica para baixo. E aí nós percebemos que esse número 1 ele foi um divisor do comportamento. Então, acima do número 1, a concavidade é para cima, e abaixo do número 1, a concavidade é para baixo. Se nós percebemos que tem um ponto dentro dessa função com relação à segunda derivada,
que a minha função ela tem uma mudança de comportamento no gráfico, então esse ponto é o que a gente chama de ponto de inflexão. Então, nesse ponto de inflexão é onde ocorre a mudança do comportamento do gráfico. Então, todos aqueles pontos em que ocorrerem a mudança, né, do comportamento do gráfico, aí nós vamos ter um ponto de inflexão. Então, nesse caso dessa função, o meu ponto de inflexão é no 1, igual a. Então, meu ponto de inflexão é em x igual a 1. Então, amados, quando vocês estiverem estudando falar com cavidade de funções, e pedir para vocês calcular as funções, já sabem. É o teste da segunda derivada. Derivem a função duas vezes e a partir dessa segunda derivada vocês vão observar o comportamento da função a depender se ele vai ser maior do que zero ou menor do que zero. Maior do que zero com cavidade para cima, menor do que zero com cavidade para baixo. E se houver intervalos em que ela mude de comportamento, então esses pontos são chamados de ponto de inflexão. Tá bom, amados? Você espero ter ajudado vocês aí nessa lista de exercícios. Fica a lista para vocês estarem resolvendo em casa, viu? Tchau, tchau, amados. Beijos.